Artigo 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Parágrafo 1º. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas após manifestação do Ministério Público, na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Parágrafo 2º. Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente. Parágrafo 3º. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente à operação, será sustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. Artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado, no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Artigo 14. São direitos do agente. Inciso 1. Recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Inciso 2. Ter sua identidade alterada, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 9 da Lei 9.807, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas. Inciso 3. Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário. Inciso 4. Não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação sem sua prévia autorização por escrito. Seção 4. Do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Artigo 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto a permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens. Artigo 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 anos, à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15, registro de identificação dos números dos terminais de origem e de destino de ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Seção 5. Dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova. Artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal à pessoa que se sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura da organização criminosa que sabe inverídicas. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa.
Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolva a ação controlada e a infiltração de agentes. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo, pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta lei. Capítulo 2. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 22. Os crimes previstos nesta lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário, previsto no Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 dias, quando o réu estiver preso, prorrogáveis em igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu. Artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova, que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação. Artigo 24. O artigo 288 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Associação criminosa. Artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Artigo 25. O artigo 342 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 342. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 26. Revogam-se a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995. Artigo 27. Esta lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação. Brasília, 2 de agosto de 2013. 192 da Independência e 125 da República. Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso.